Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Quero convidá-lo a meditar na palavra de Deus no Salmo de número 107, versículos 10 a 16. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. O tema da nossa meditação hoje é a prisão do pecado e as suas consequências. O salmista aqui, ele nos leva agora a uma outra imagem. Aqui são pessoas que estão presas em trevas e sombras da morte, curvadas sob a aflição e estão totalmente acorrentadas. Essa figura aponta para a dura realidade do pecado que aprisiona e rouba a liberdade. Meus queridos, o pecado não é apenas uma falha moral, mas é uma cadeia espiritual que impede a comunhão com o Senhor. O povo de Judá experimentou isso no cativeiro, consequência da sua rebeldia e da sua desobediência à palavra de Deus. Assim também isso pode acontecer conosco, pois toda vez que nós fazemos escolhas contrárias à vontade do Senhor, os efeitos são dolorosos. Mas a boa notícia é que Deus, em sua misericórdia, quebra os grilhões e liberta aqueles que clamam por Ele. Eu quero pontuar aqui algumas verdades que esse texto nos mostra. A primeira delas é o pecado como prisão da alma. A prisão descrita aqui pelo salmista, logicamente, não se refere apenas a correntes físicas, mas ao estado espiritual do homem sem Deus. O texto nos mostra que essas pessoas, elas estavam em trevas por terem se rebelado contra a palavra do Senhor e desprezado os seus conselhos. Isso nos lembra que o pecado não é apenas algo que desagrada a Deus, mas também escraviza o ser humano. Algumas vezes as pessoas pensam que elas estão livres ao viverem sem limites, mas na verdade elas estão totalmente algemadas. E a pior prisão não é a de grades visíveis, mas é aquela do coração endurecido e da mente cativa. É nessa escuridão que muitos vivem, sem perceber que apenas Cristo Jesus, somente nele, há a verdadeira liberdade. Segundo ponto a destacar aqui nesse texto é o juízo como consequência inevitável. O salmista relata que Deus humilhou o povo por meio de opressão, por meio de trabalhos pesados e tropeços, e sem quem pudesse ajudá-los. O objetivo, lógico, não era a destruição, mas a disciplina. O pecado sempre traz consequências, ainda que demore em se manifestar. Assim como Judá sofreu lá no cativeiro por sua desobediência, todo aquele que persiste no erro experimentará o peso das suas escolhas. Deus permite que nós sintamos os efeitos do pecado para que isso possa despertar em nós arrependimento. Ele não deseja a nossa ruína, mas Ele deseja que nós retornemos a Ele com humildade e quebrantamento de coração. Quando nós nos encontramos sem saída, sem forças e sem apoio humano, finalmente reconhecemos a necessidade de clamarmos ao Senhor. O juízo, portanto, é também um chamado de Deus à restauração. Mas o terceiro ponto que nós podemos destacar aqui é a libertação pela intervenção divina. Nós vemos aqui nesse salmo que quando o povo clamou, Deus os tirou das trevas, Ele quebrou as correntes e os libertou. O salmo mostra que Ele arrebentou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Essas imagens de libertação, elas são poderosas e definitivas. Isso aponta para a obra de Cristo, que lá na cruz Ele venceu o pecado e a morte de uma vez por todas. Cristo, melhor dizendo, é a resposta para toda a prisão espiritual. Não existe cadeia tão forte que Deus não possa quebrar. A libertação, lógico, não é fruto do esforço humano, mas da graça de Deus que age quando nós clamamos por Ele. O Senhor não apenas tira do cárcere, mas Ele conduz a uma nova vida, marcada por liberdade e agora que reflete na gratidão ao Senhor. E as aplicações que nós podemos fazer aqui diante desse texto em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que o pecado, ele aprisiona, e portanto nós não podemos subestimar os seus efeitos.
A segunda lição, a segunda aplicação que nós podemos fazer é que nós precisamos lembrar que a disciplina de Deus é um ato de amor para nos conduzir ao arrependimento. E a terceira aplicação que nós podemos fazer aqui é que nós devemos buscar em Cristo a verdadeira liberdade que nenhuma prisão espiritual pode impedir. Eu quero concluir dizendo que o pecado ele é um cárcere, mas Cristo ele tem a chave da libertação. Assim como Deus libertou o povo das trevas, Ele deseja quebrar hoje as correntes que ainda aprisionam a sua vida. Não há prisão que possa resistir à graça do nosso Deus. O chamado do salmista é muito claro: clame ao Senhor na angústia e Ele responderá. Somente em Cristo nós podemos experimentar perdão, libertação e a alegria de viver como remidos que louvam ao Senhor pela sua grande misericórdia. Eu quero convidar você a orarmos neste momento, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado, Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de vida e de esperança, Senhor. Pai querido, sabemos, ó Deus, que o pecado, ó Deus, muitas das vezes tem aprisionado vidas, ó Pai, e muitas das vezes, ó Deus, ele tenta também nos levar, ó Deus, a uma vida de escravidão, ó Pai. Mas em Cristo, no Senhor Jesus, nós encontramos a nossa liberdade, a nossa libertação do poder do pecado, e agora nós estamos livres para adorar, para servir ao Senhor, ó Pai. Deus querido, que o nosso coração a cada dia possa se voltar para o Senhor, se voltar, ó Deus, para a Tua vontade, para a Tua palavra, Senhor. Pai querido, que nós possamos desviar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração de tudo aquilo que é contrário, ó Deus, à Tua vontade, ó Pai. Quebranta o nosso coração a cada dia, Senhor. Que nós possamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade, para vivermos, ó Deus, uma vida plena, uma vida abundante para a glória do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, a cada um nessa manhã, cada um que está ouvindo essa mensagem, cada um que está orando juntamente comigo, ó Deus. O Senhor conhece as lutas e as aflições, ó Pai, que cada um tem enfrentado na sua jornada. Que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer alívio a este coração aflito, ó Deus, e que a graça do Senhor, ó Deus, possa resplandecer em cada vida nesta manhã, para o louvor e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o teu dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente sobre a tua vida.